Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é, Senhor, mas ressuscitou. Digno é, Senhor, digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é, Senhor, mas ressuscitou. Digno é, Senhor. Amém. Quem me conhece sabe que, se tratando de Páscoa, eu não gosto de cantar louvores tristes. Até porque louvores e mensagens, né? Até porque a maioria já faz isso. Nada contra retratar isso. Mas eu gosto de elevar um pouco, levar os meus olhos um pouco além, uma perspectiva e uma ótica um pouco diferente. É por isso que eu gosto de trazer louvores que exaltam a cruz, não anulando, não menosprezando o sofrimento de Cristo, pelo contrário. Mas a Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou.
É por isso que a letra dessa música fala assim mesmo, olha, elevo as minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus que por mim morreu. Aí vem a conjunção adversativa, mas porém, entretanto, todavia, não entanto, mas ressuscitou. Ou seja, o nosso verdadeiro foco na semana da Páscoa ou na Páscoa, não somente aos flagelos de Jesus, não somente é ele suar sangue no Getsemane, não somente ele ser colocado uma coroa de espinhos sobre ele, ser cuspido, ser chicoteado. Isso realmente aconteceu e foi doloroso, e eu não estou querendo diminuir isso, mas o nosso verdadeiro enfoque seria o mas ressuscitou. Ou seja, a partir daqui alguma coisa mudou. E é por isso que eu queria falar essa primeira mensagem para vocês a respeito do tabernáculo de Davi. Antes de falar sobre o tabernáculo de Davi, eu queria ler um texto que corrobora sobre isso que a gente falou, sobre a vitória na cruz, sobre o verdadeiro posicionamento, o ressignificado da cruz e principalmente da ressurreição de Cristo. Está lá em Colossenses 2. Eu até separei aqui. Colossenses 2, a partir do verso 12, sem dúvida esse é um dos meus capítulos preferidos do Novo Testamento. Colossenses 2,12 fala assim mesmo: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Olha o enfoque na ressurreição. Pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, foi o que ele fez? Ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, perdoando todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-o numa cruz. E despojando, olha essa parte, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo na cruz. Viu como a cruz é um triunfo, cara? Viu como a cruz ela não nos remete somente a coisas tristes, ao que nós fizemos com Cristo, mas aquilo que ele já tinha planejado desde antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já estava morto desde antes da fundação do mundo. É por isso que eu tento trazer uma série de mensagens, ressignificando um pouco essa ótica a respeito da cruz. Que Cristo veio com esse propósito. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando os israelitas estavam sendo picados por serpentes, estavam sofrendo, estavam passando mal, Moisés diz para Josué: olha, se ele não for levantado, eles não serão curados. A mesma perspectiva quando a Bíblia diz que, olha, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas, pensando nessa introdução, nós vamos enfocar no tabernáculo de Davi. Lá em Amós 9:11, diz assim mesmo, olhando com essa perspectiva da ressurreição, de que a cruz, Jesus triunfou sobre os principados e potestades, ele anulou o nosso escrito de dívida, como eu acabei de ler no texto. A Bíblia diz lá em Amós, verso 9, capítulo 9, a partir do verso 11, que eu reedificarei o tabernáculo de Davi. E o próprio irmão de Jesus, lá em Atos 15, ele confirma isso no Novo Testamento agora, citando o mesmo versículo, que eu reedificarei a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. E o que isso significa? Por que o tabernáculo de Davi? Sendo que o principal precursor do tabernáculo, da tenda,
do Sukkot é Moisés. Aqui na edição eu vou mostrar para vocês uma imagem do tabernáculo. Em algum lugar aqui eu vou colocar a respeito sobre o tabernáculo de Moisés. Eu vou fazer uma breve introdução dizendo que ele é totalmente segmentado. Existem vários portões, existem vários fracionamentos. Ou seja, era um tabernáculo favoritista, era um tabernáculo exclusivista. Era algo que não era somente por vocação, mas a gente tinha que ter nascido na família certa, na tribo de Levi, e somente eles podiam adentrar e passar pelas portas. Só que o autor de Hebreus diz que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, descortinando o véu, isso é, o seu próprio corpo. E isso me remete a lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal foi expulso. A Bíblia diz que Deus colocou no portão querubins. E esses querubins, eles impediam que Adão e Eva adentrassem. É como se fosse um véu que o próprio Deus colocou não para nos separar, mas para nos proteger e nos blindar. Porque o próprio Deus falou para Moisés: olha, Moisés, não tem como você me ver e continuar vendo e continuar vivendo. Então você vai olhar para a fresta da rocha e eu vou passar lá e você vai ver as minhas costas. Então era um lugar, um ambiente, era uma atmosfera segmentada, fracionada, que era muito particular. Só que a gente sabe que a fresta da rocha era Cristo, porque Ele é a pedra angular. E Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. E aqui eu vou mostrar agora uma imagem do tabernáculo de Davi. A Bíblia diz que os filisteus derrotaram Saul e Jonatas, que era o antigo rei, e levaram os utensílios do tabernáculo. Então Davi assumiu o reinado de Israel. Ele falou: não, vamos buscar, vamos guerrear com os filisteus e buscar e trazer a arca. E eles ganharam a luta com os filisteus e trouxeram a arca. E a Bíblia diz, e aqui eu vou colocar a imagem do tabernáculo de Davi, que esse tabernáculo de Davi era totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. Não existia mais portões, porque os estrangeiros e os israelitas normais, no tabernáculo de Moisés, eles ficavam restritos ao pátio externo, lá fora. Eles não tinham acesso ao santo lugar nem ao santíssimo lugar. Mas no tabernáculo de Davi, como vocês vão ver aqui na imagem, ele não tinha essas portas, essas separações, essas divisões, essas burocracias, essas tradições, esses cerimoniais para poder. A gente não precisava nascer na família certa. Mas como eu disse, em Colossenses 2, ele nos deu vida juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E esse tabernáculo de Davi, ele era livre, ele era disponível, o acesso era permitido e a adoração era 24 horas, era contínua. E ele era uma tenda simples, onde qualquer um podia se aproximar. E a gente pode tirar essa lição. A nossa adoração, ela pode ser simples. A nossa oração, ela pode ser simples. E existe profundidade na simplicidade. Simplicidade não é algo superficial, simplista. A nossa igreja, no nosso prédio da nossa igreja, ele pode ser simples. A nossa adoração no nosso íntimo, no nosso quarto, ela pode ser simples, mas ela pode ser profunda, mesmo sendo simples. A estrutura do tabernáculo de Moisés não era igual ao do tabernáculo de Davi. A estrutura do prédio, podemos dizer assim, do local, era simples.
mas a Arca da Aliança estava lá. Ou seja, a igreja que eu posso ir, a igreja que você pode ir, eu estou falando de prédio, ela pode ser simples, mas se a Arca de Deus estiver lá, Deus aceita, Deus se agrada, Deus recebe e sobe como um incenso suave nas suas narinas. O seu louvor, a sua adoração, a sua busca, a sua oração, ela não precisa ser algo extravagante, extraordinário. Mas se ela for simples e a Arca de Deus estiver lá, como estava no tabernáculo de Davi, em que você podia se achegar, Deus aceita da mesma forma. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a nossa adoração, o nosso incenso suave, de forma mais honesta possível, porque o nosso Deus é um Deus relacional. E é isso que o tabernáculo de Davi significa. Quando o profeta Amós lá na antiga aliança fala, e quando Tiago fala lá em Atos 15, reedificarei o tabernáculo de Davi, é isso. É Ele nos dando vida juntamente com Cristo, e nós podemos nos apresentar diante dele com confiança, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E nós não vamos mais poder dizer que nem os israelitas no deserto que diziam: não, Moisés, sobe lá, porque nós temos medo e nós não queremos nos aproximar, mas nós podemos ir. É esse que é o significado do tabernáculo de Davi. É incenso suave, o tempo todo, de forma contínua. Era adoração, não precisava mais de sacrifícios de animais, porque o sacrifício do tabernáculo de Davi era sacrifício pacífico, não precisava morrer mais animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já havia morrido. Essa é a consciência do tabernáculo de Davi. Fiquem com essa mensagem de Páscoa. Ao Cristo que venceu e anulou na cruz o nosso escrito de dívida, triunfando sobre os principados e potestades, ali mesmo, naquela cruz. Deus abençoe.